Salve galerinha, beleza? Aqui é o Guilherme Santana, eu sou delegado júnior da WCA, do estado de São Paulo. E aqui eu vou estar apresentando a etapa do relatório no nosso curso de formação de delegado da WCM. E eu vou estar explicando o que é o relatório, qual a importância dele, o que a gente escreve nele, como faz para publicar. E vamos lá. Qual que é a importância do relatório e o que a gente faz nele, né? O relatório basicamente é tudo que a gente fez na competição, a gente, como o nome diz, relata. Vai ter uma abinha lá que vai ser o relatório do delegado, a gente acaba postando lá. A gente fala tudo sobre como foi com a organização, quais foram os incidentes, se a gente tem alguma dúvida para ter um feedback do comitê de disciplina ou comitê de regulamento. A gente põe nossas observações pessoais também. É importante a gente falar que você até pode estar postando o relatório depois dos resultados, mas também não é bom você passar de uma semana depois da competição, porque aí você acaba tendo que prestar esclarecimentos para a equipe de resultados da WCA. Isso acaba não sendo muito legal. Então, a nossa recomendação é sempre, se você não puder postar no dia seguinte ou no mesmo dia, posta uns 2, 3 dias depois. Mas não demora muito, porque senão não vai ser muito legal para você como delegado, né? E o que a gente coloca no relatório? A gente vê aqui todos os detalhes técnicos do local, como foi para chegar, se foi fácil, se foi difícil, onde foi, os gastos, equipamentos que a gente usou, os incidentes, etc. Durante o relatório a gente tem um campo para poder preencher sobre o feedback, se a gente quiser, tanto do comitê de disciplina quanto do comitê de regulamento. A gente pode colocar as nossas opiniões pessoais, observações no final do relatório, né? E é muito importante, assim como qualquer documento da WCA, que o relatório seja em inglês. Então, já é esperado que o delegado tenha algum entendimento em inglês. Se não tiver pleno conhecimento, fluência, que é o caso de muitas pessoas, você pode estar dando lá uma pesquisada no Google, né, como pesquisa alguns termos, mas é importante que ele seja totalmente em inglês. Então, vamos ver na prática como que funciona o relatório? Vou mostrar para vocês agora. Beleza, então eu tô aqui numa página de um campeonato que ainda não aconteceu, né, que é o Águas da Prata. Quando vocês forem na competição, na página da competição no caso, vocês vão ter essa abinha aqui, que é o relatório do delegado. E eu vou estar usando como exemplo para vocês aqui. Ela não aconteceu a competição ainda, mas quando ela for acontecer, uma competição que vocês forem estar realizando, vocês já vão ter uma noção de como funciona. Como eu disse no relatório, é onde a gente coloca todos os fatos relevantes da competição. Então a gente vai colocar o equipamento que a gente usou, os timers, os displays, quem foram os delegados, quem foram os organizadores e os detalhes sobre onde aconteceu a competição, que tipo de local, qual era o tamanho, como era a iluminação, a temperatura, como era para chegar lá. Então vamos dar uma olhadinha. A gente vai aqui no canto inferior, vai estar o Edit Report, a gente clica nele e vai abrir essa paginazinha aqui, que é para a gente estar escrevendo todos os nossos detalhes. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que a gente tenha usado uma competição 5 timers de 5. Então, a gente põe aqui 5 timers de 5 e usamos 5 displays. Só um exemplo, tá? Esse aqui não aconteceu de verdade. O que a gente não utilizou, a gente apaga. Então, é só dar selecionar o que a gente não utilizou e apagar. Para só ficar o que a gente utilizou lá. Aqui embaixo vai ter detalhes sobre o local de competição. Então, aqui no type você vai colocar se foi um auditório, se foi uma sala de estar, que às vezes acontece em casa, se foi numa escola. Você coloca aqui. No caso, se eu quisesse colocar que foi no auditório, eu escrevia bem aqui. Space size você vai estar colocando se era muito grande, se era pequeno, se você achava que estava muito cheio, qual era a capacidade máxima que você achava que dava. Iluminação, você vai falar se a iluminação aqui estava boa
Temperatura, você vai avaliar a temperatura, se no dia estava muito quente, estava muito frio, se estava climatizado. Acessibilidade, você vai estar colocando como é para chegar lá, se é fácil de chegar de ônibus, de carro, de transporte público, como que os competidores usavam, né, para os meios que eles utilizavam para chegar lá. E o setup as fotos do local, né? Eles falam aqui que são altamente recomendáveis. Inclusive, vou dar até um exemplo aqui de como que usar esse setup aqui. Todos esses campos aqui a gente vai estar escrevendo em inglês, como eu falei na introdução. Deixa eu só dar um exemplo aqui. Águas da Prata teve uma edição anterior, né? A gente põe assim. Yes. A gente vai colocar esse exemplo aqui. Não precisa ser uma coisa muito detalhada. A gente apaga o que está aqui e escreve a informação nova. Entendeu? E é isso que você vai estar preenchendo em todos esses campos. Quando chegar aqui no setup, você pode apagar isso e você dá um import imagem, que você vai pegar alguma imagem do seu computador. Deixa eu ver uma imagem qualquer aqui que eu posso estar utilizando. Vou pegar uma foto de uma outra competição aqui, só de exemplo. Quando vocês forem colocar o setup, ele vai aparecer nesse formatinho aqui, entendeu? Isso aqui não deu um erro, ele tá esse formato aqui mesmo. Se você for aqui nesse olhinho aqui, no Toggle Preview, ele vai mostrar como que quem for ler vai conseguir enxergar isso aqui. Então, quem for ver o relatório vai enxergar desse jeito aqui, ó. A informação e o setup está aqui. Se você quiser colocar mais de uma imagem, você só dá mais um Enter e coloca outra imagem. Vou pegar mais uma foto aqui. Entendeu? Aí se você quiser ver como ele está ficando, você só dá o Toggle Preview e ele vai estar te mostrando o exemplo de como vai ficar. Então, sobre os detalhes do local, vai ser isso mesmo, né? Só vai ser essas informações. Embaixo a gente vai estar falando sobre a organização, como foi trabalhar com eles. Vou estar explicando como funciona cada tópico aqui. Então vamos lá. Time de organização, você vai escrever aqui quem estava na organização, como foi trabalhar com eles, se você acha que eles fizeram um bom trabalho, se eles não fizeram, se você planeja fazer com eles de novo. É só você ler aqui o que está na informaçãozinha aqui que você consegue interpretar direitinho. Então aqui no time de organização você vai falar quem te ajudou a organizar e como foi. Aqui você vai falar sobre os delegados, quem delegou e por que foi escolhido esses delegados. Cronograma. Você vai falar aqui como que foi trabalhar nesse cronograma, se foi fácil, se teve atraso, se acabou antes, se acabou depois. Se você teve algum problema de atraso, você vai estar colocando tudo aqui. Embaralhamento, ele vai estar perguntando aqui como que foi para você embaralhar os cubos da sua competição. Então aqui nesse campo você vai estar falando se foi fácil você achar gente para embaralhar, se você não teve problema, se qualquer pessoa que você chamava aceitava embaralhar. Não tem muita coisa a se falar aqui, né? Só vai falar como foi para encontrar gente para embaralhar e como foi embaralhar. Score taking, ele diz a respeito do upload de resultados. Ou seja, você fala como que você foi subindo os resultados, que geralmente a gente usa o WCA Live, né? Então, geralmente a gente coloca aqui, que foi usado o WCA Live. Software, a gente vai colocar... E a gente pode colocar aqui também
além do WCA Live, como que foi subido os resultados. Se foi depois da competição, se foi durante, se foi no horário de almoço. Então, aqui você vai falar como que foi subido os resultados. O software, ele vai falar o que você utilizou para realizar a competição de programa. Então, você pode colocar aqui que você usou o T-Nudle para gerar os embaralhamentos, o GroupFire para formar os grupos e o WCA Live para fazer os uploads. O budget, a gente vai estar falando aqui sobre o custo da competição. Isso aqui vai ser diferente dos custos do delegado. A budget, ele vai falar o que você gastou como aluguel, o que você gastou com medalha, com certificado, Então, tudo que você gastou, você vai estar detalhando aqui. É sempre interessante a gente estar colocando também o preço em dólar, tanto em real quanto em dólar. Prêmios, a gente só vai especificar o que a gente deu de prêmio para os ganhadores, né? Então, a gente coloca aqui que foi dado medalhas para os pódios, ou se foram dados certificados, se foram dados brindes também. Custos do delegado, você vai colocar aqui quais foram os custos dos delegados da competição e como foram pagos. Se foi pago por conta, se foi pago com o dinheiro da inscrição. Então, custo de delegados é uma coisa bem basiquinha mesmo. Sponsors, se diz a respeito dos patrocinadores. Se a sua competição teve patrocinador, você coloca aqui quem foi, por que ele decidiu patrocinar, se foi bom ter um patrocínio deles, como foi ter um patrocínio, o que você deu em troca de ter patrocínio. E, por último, media coverage, significa se foi feita alguma mídia sobre o seu campeonato. Então, se foi feita alguma filmagem profissional, se apareceu em algum programa de TV, que às vezes acontece, se apareceu em algum jornal, ou se os competidores mesmo fizeram a própria foto, você pode estar colocando aqui também. Então, esses aqui são os pontos sobre a organização, né, do campeonato. E aqui, por último, a gente vai ter os incidentes. Os incidentes, a gente sempre vai colocar os mais relevantes, os que você realmente acha que vale a pena colocar no relatório. Por exemplo, se você quer colocar... Na sua competição teve alguém que você precisa dar um adicional, você vai estar escrito na súmula lá, você vai ter anotado e você vai ter que colocar aqui também. Então vamos supor que eu dei uma solve adicional por... sei lá, veio o cubo incorreto. Então a gente coloca... Eu particularmente gosto de colocar, você pode colocar como você acha melhor. Eu coloco o evento, vou colocar aqui 3x3, R1, que eu coloco o round 1, né? 3x3 R1, attempt 2. Attempt. Então, vou colocar aqui, 3x3, rodada 1, tentativa 2. Eu coloco o nome do competidor, vou colocar o meu, por exemplo, Guilherme Santana Campos. E eu também gosto de colocar o ID da WCA para facilitar quem for ler para identificar. Então o meu é 2019 Camp 10. E aí eu coloco aqui Então aqui, por exemplo, eu gosto até de colocar em negrita aqui para deixar bem destacadinho. Dei um exemplo aqui de incidente, 3x3, rodada 1, tentativa 2, Guilherme Santana Campos. Aí você coloca aqui em inglês também. Competidor recebeu o cubo errado e viu o scramble, então foi aplicado um extra. Você vai colocar tudo que você colocou de extra na súmula, de solve extra, você justifica por quê. Se algum competidor teve algum comportamento estranho, você também coloca aqui. E de incidente é só isso mesmo.
Quando você quiser algum retorno do comitê de disciplina ou do comitê de regulamento, por exemplo, você deu uma solve extra para esse competidor. Só que você não está com certeza absoluta se foi isso. Então você deixa bem detalhadinho aqui, você coloca que queria receber um feedback do comitê de regulamento. E aí você coloca aqui, incidentes que precisam do retorno do comitê de regulamento. Você coloca aqui, incidente 1. Se fosse, sei lá, competidor teve mau comportamento e atrapalhou a competição. Isso aí já iria para o comitê de disciplina. Então você também colocaria aqui, incidente 1. Isso aí é só um exemplo, tá, gente? Não vai ser sempre que você vai precisar de feedback de outros comitês, mas é só para vocês saberem como funciona. E aqui as observações, que é a última parte do relatório, você vai estar colocando o que você achou da sua competição. É uma visão pessoal sua mesmo. Você pode falar que foi legal competir nesse local, você pode falar se foi interessante os organizadores. Você pode colocar umas observações pessoais. Aqui na observação você pode usar uma linguagem um pouquinho mais informal, porque isso aí só vai estar visível para quem for estar lendo o relatório. Então, vou colocar um exemplo aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá? Vocês não precisam escrever isso. Se tiver mais de um delegado, você pode estar colocando assim o seu nome primeiro, né? Para a pessoa que estiver lendo saber quem que está escrevendo, né? Se tivesse outro delegado aqui, por exemplo, o Renan, que também está de delegado nessa competição, ele colocaria aqui. Renan, ele colocaria o que ele achou das observações dele. Logo abaixo a gente vai ter o atualizar relatório de delegado e postar o relatório do delegado. Quando a gente clica em atualizar, ele vai salvar o que a gente fez aqui. Ele vai estar salvo, então se acabar de você fechar o relatório sem querer, você não vai ter que começar tudo de novo, né? Perdão. E vai ter aqui que não está permitido ainda, post de report. Isso aqui vai enviar o relatório para a WCA. Você só tem que tomar cuidado que você só consegue postar, até mostrar aqui, depois que você posta os resultados. Então, você primeiro posta os resultados e depois você consegue estar postando o relatório. E essa foi o processo de relatório de competição. Espero que tenha ficado muito claro. Qualquer dúvida vocês podem estar deixando aí no comentário, beleza? Falou! Bom, essa foi a nossa etapa de relatório. Eu espero que tenha sido muito claro. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar me contatando ou pode estar comentando aí em algum lugar. Vou estar passando algumas recomendações aqui, que é você revisar todo o curso para você poder sanar qualquer dúvida, tanto comigo quanto com qualquer outro delegado. Você pode estar estudando o regulamento também e todos os documentos que te foram apresentados, né? Como parte da formação de delegado, o crash course, o comitê de ética ou de disciplina. E boa sorte na sua jornada. Eu vou estar passando algumas perguntinhas no forms para você estar refrescando a memória. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima e boa sorte.